Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que terei cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíres serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor, vosso Deus. Versículo 11 agora. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Irmãos, esse texto aqui, nós sabemos que é as últimas instruções antes de entrar na terra prometida, né? E aqui continua, então, Moisés dando as instruções, ele fala novamente que eles deveriam prestar atenção e fazer tudo o que Deus tinha ordenado para eles fazer. E nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre adoração. Adoração como Deus quer. E é interessante porque esse negócio de adoração nos nossos dias está meio deturpado, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre adoração. Ele começa falando, né? Aqui, o primeiro tópico é: e a adoração ela deveria ser sem influência externa. Eles deveriam adorar ao Senhor sem influência externa. O que é isso? Vocês veem que no começo, primeiro versículo, ele fala sobre guardar os estatutos, e no versículo 2 ele diz: totalmente destruireis todo lugar onde as nações que possuírem servirão. Quer dizer, eles iam entrar numa terra que o povo de lá adorava outros deuses, então tinha culto a outros deuses lá. E o que Deus manda fazer com o que havia lá de adoração a outros deuses? Destruir completamente, derrubar, queimar, não deixar nada, desapague o nome lá. Toda aquela forma de adoração que existia lá naquela terra, ela deveria ser aniquilada, destruída, porque não era assim que o povo de Deus deveria adorá-lo. Então ele manda tirar tudo o que houvesse lá. Trazendo para os nossos dias, o que nós podemos entender com isso? Irmãos, não dá para nós darmos uma adoração verdadeira para o Senhor, trazendo coisas externas, coisas do mundo, para dentro da igreja. Não tem como nós prestarmos uma adoração que agrade ao Senhor, quando a gente traz coisas externas para a nossa adoração. E aí eu queria perguntar aqui, o que é uma coisa externa que eu posso trazer para dentro da igreja hoje?
as baladas gospel, as heresias que estão por aí, né? Os ídolos gospel, vamos colocar assim, né? Porque é uma idolatria gospel hoje no meio cristão. Aí nós falamos assim que nós não adoramos ídolos, mas tem tanta idolatria no meio gospel ultimamente que é assustador, né? Cada vez surge uma coisa diferente, né? Mas, pegando o que o Abílio falou, né, da balada gospel. Vocês acham que geralmente é para o público mais jovem, né, essa balada gospel? Vocês acham que no momento de uma balada gospel está se dando uma adoração a Deus? As pessoas que ali estão? Porque a única diferença de uma balada é que não vai ter bebida alcoólica, né? E que a música é diferente, entre aspas, né? Não tão, né, diferente, né? Aí eu pergunto, será que Deus aceita essa adoração? As instruções aqui de Deus que Moisés está passando para o povo são bem claras. Olha, eu vou dar um lugar. Por quê? Por que Deus está falando que ia ter um lugar? Porque antes, quando eles estavam no deserto, o culto era no tabernáculo. E o tabernáculo era uma tenda portátil, né? Que montava e desmontava, assim como as tendas do povo. Agora eles iam entrar na terra prometida, eles iam fixar morada na terra prometida. Então Deus diz que haveria um lugar específico para eles cultuarem. E depois nós vamos entrar um pouquinho nisso, né? Por que igreja? Por que estar na igreja? Por que vir na igreja? Mas o primeiro tópico aqui é sem influência externa. A nossa adoração a Deus, ela tem que ser sem influência externa. Ela tem que brotar do nosso coração para Deus. Eu não posso colocar minha adoração dependendo do louvor da igreja. Eu não posso colocar minha adoração dependendo do pregador do culto, ou como tem algumas igrejas, né, o grupo de dança, de coreografia e sei lá mais o quê. Então são coisas externas. Muitas vezes a nossa adoração está atrelada a isso. Hoje o culto não está muito bom porque eu não gostei do hino que o louvor cantou. Não achei muito legal o hino que o grupo de louvor escolheu para cantar. Não gostei do culto. Mas peraí, a adoração sua depende de algo externo? Ela precisa, a adoração verdadeira e a adoração que agrada a Deus, ela precisa vir do nosso interior. Ela tem que nascer no nosso coração. E ela vai se externar. Ela não pode vir de fora para dentro. Ela precisa vir de dentro para fora. Eu preciso ter no meu coração o desejo de adorar a Deus. E aí nós cantamos e falamos muito, né, que não importa as circunstâncias, que a gente adora a Deus, não importa as circunstâncias. Mas será verdade mesmo? Às vezes a gente canta porque é bonito, mas não vive isso. Porque nem o nosso culto, nós não entregamos a Deus o nosso culto, porque nós baseamos ele na circunstância. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor, hoje eu estou com problema. Hoje eu estou com uma preocupação, que é normal, né? Então, nós viemos para a igreja e trazemos tudo isso para o nosso culto. Então, como que nós vamos dar uma adoração genuína para Deus? Porque a nossa mente, ela está tão preocupada com outras coisas que nós não conseguimos tirar uma adoração verdadeira a Deus. E o problema é esse, por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que o eu é muito valorizado. Hoje o que mais existe é livro de autoajuda, né? O que mais vende é livro de autoajuda. E tanta gente aí faturando alto em cima disso. E você só ouve pessoas falando de... E o eu se tornou muito forte. Então hoje a autoajuda, a psicologia fala que você tem que estar bem, você tem que se sentir bem. E parece que o meio cristão embarcou nesse barquinho de achar que é assim. Então hoje eu não vou dar um culto legal para Deus porque hoje eu não estou bem. E eu queria saber se você já parou um minuto para pensar, e se Deus fizesse isso com nós, hein? E se Deus nos respondesse da mesma forma que nós respondemos a Ele?
O que seria de nós, hein, irmãos? Se Deus nos desse conforme nós damos a Ele. Se Deus não fosse esse Deus de amor e misericordioso que Ele é, e Ele nos pagasse na mesma moeda. Então, como tem sido a nossa oração? Nós temos trazido coisas externas que têm atrapalhado a nossa adoração? Tanto, como eu falei, os nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia, como isso que foi citado, né? Essa idolatria gospel que virou moda hoje, em tudo quanto é lugar. E parece que o culto só é culto se acontecer. No meio neopentecostal, principalmente, o culto só é um culto bom, cai fogo do céu. Se não cair, então o culto não foi bom. E, irmãos, nós somos pentecostais e cremos nos dons espirituais. E é uma alegria quando o dom se manifesta no meio da igreja. Falo isso e creio nisso e amo quando isso acontece na igreja. Mas o que está acontecendo? Nós não estamos dando a Deus um louvor, uma adoração genuína. Então não há como Deus se manifestar. E eu falo assim, que quando o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja, ele usa alguém, essa pessoa, ela contagia as outras pessoas. Ela contagia, às vezes a outra pessoa está lá desanimada, mas quando ela vê o manifestar de Deus, ela começa a querer aquilo também. Começa a buscar, começa a se desligar dos problemas e buscar a Deus. Por que a gente não vê isso na igreja hoje? Esse manifestar de Deus, por que a gente não vê isso na igreja mais hoje? Ou não vê tanto na igreja hoje? O povo parou de buscar. Porque é isso que eu falei. A gente vem para o culto com tanta coisa na cabeça e no coração que nós não temos tempo para ouvir o Espírito Santo. Nós não temos tempo para nos derramar na presença de Deus. E nós viemos com uma mentalidade errada para o culto. Eu vou lá para receber. Eu vou lá para recarregar as baterias. Então, nós viemos com uma mentalidade errada para o culto. Nós viemos expressar a Deus no culto aquilo que a gente vive durante a semana, no nosso lar, na nossa casa. Aqui nós viemos em comunhão com os irmãos, continuar aquilo que deve ser o nosso dia a dia na casa. Então, quando não há o agir de Deus no meio da igreja, nós podemos deduzir que o dia a dia da igreja anda embaixo, diante de Deus. O culto é o lugar em que nós vamos dar a Deus a nossa adoração. Nós é que viemos dar algo para Deus e não buscar algo de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, generoso, misericordioso, que Ele nunca deixa a gente sair sem nada. A gente vem para o culto para dar a nossa adoração a Deus e sai daqui renovado, trabalhado por Deus, moldado por Deus, porque Deus também nos dá. Ele sempre nos dá algo. Mas essa mentalidade de nós tem impedido, então, uma adoração verdadeira. Outra coisa, muitas vezes nós viemos e queremos implantar sistemas do mundo dentro da igreja. Ou nós queremos copiar alguma coisa lá para dentro da igreja. O pastor tem falado muito isso, né? De live, de coisas assim que tem acontecido, principalmente agora na pandemia. Então, hoje parece que a adoração, ela ficou meio em segundo plano. Tem que ter uma novidade no culto, né? As pessoas querem novidade no culto, exatamente por causa desse monte de heresia que entrou no meio cristão e que tem que trazer uma novidade. Como nós, para quem não teve estudo ainda, pode pedir para o pastor que ele tenha os elementos de culto, o que é os elementos de culto e o que não é, não faz parte do nosso culto. E uma das coisas que não faz parte do culto é a dança, né? Ou coreografia, uns chamam dança, outros chamam coreografia, né? Mas isso nunca foi elemento de culto. Há quanto tempo faz que tem isso nas igrejas? Uns 20 anos, mais ou menos. Mas se tornou bem popular do ano 2002, 2003 para cá. Por que se tornou tão popular? Porque eu, diante do trono, trouxe
os shows, para DVDs, a coreografia. E aí tomou conta, né? Virou moda. E aí quem não tinha, fez. E a igreja que não tinha, fez. Mas é algo recente. Tem seus 20, 25 anos no máximo. É algo muito recente. Isso nunca fez parte do culto. Isso não é elemento de culto. Nunca fez parte do culto. Isso é uma moda que veio com tantas outras ondas que vieram aí, né? Gente, olha, esses dias eu estava vendo uma coreografia. Você já sentiu vergonha alheia? Não tinha nada a ver a coreografia. Dá até dó das irmãzinhas que vão lá, né? Porque elas vão com vontade, né? Mas, gente, aí eu parei, assisti e eu falei para Isaías isso. Eu estou parando para assistir porque eu quero ver o que traz ao meu coração isso. Se isso me leva a um louvor, uma adoração, o que isso me leva a sentir? Irmãos, eu não senti vontade de adorar a Deus vendo a coreografia, a dança. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque de repente nós queremos trazer coisas externas para dentro da igreja e achando que é adoração a Deus, dizendo que é assim adoração a Deus. E aqui, o que Deus está dizendo aqui, ó? O que vocês devem fazer? Vocês devem aniquilar tudo que não é meu naquela terra. Queimem, destroem, não quero nada. Deus não queria nem o ouro das imagens dos outros deuses lá. Era para queimar, destruir. Ele não queria que usasse nem o ouro, nem as coisas nobres dos outros deuses. Não era para usar. E aí ele fala aqui, ó. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, ali pôr o seu nome e sua habitação. Ali vivereis. Ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e ofertas alçadas, tal. Então, ele está falando o que devia ter neste lugar de culto. Bom, hoje nós não precisamos mais de holocaustos, de sacrifícios, no sacrifício no termo de animal, de matar um animal, de trazer um animal. Mas, muitas vezes, o sacrifício sou eu mesmo, que eu trago na igreja. É quando eu mato o meu desejo, eu mato a minha carne, eu mato a minha vontade de ficar em casa, porque nossa, o dia hoje foi puxado demais, eu estou cansada, Então, muitas vezes, eu dar a adoração a Deus, muitas vezes eu me sacrificar a minha vontade, o meu desejo. Eu esqueci o lugar do texto. Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo em sacrifício. Que é isso, irmãos? É matar a nossa carne, é matar aquele desejo de, hoje estou cansado, hoje eu quero sossego, eu quero, né? A nossa adoração a Deus, quando eu começo matando a minha carne antes de vir para o culto, quando eu começo a matar os meus desejos antes de vir para o culto, eu já estou me preparando, então, para dar a Deus a adoração que Ele merece. A gente precisa ir nisso. Deus é enfático ao mostrar que o seu culto deve nascer e acontecer de forma exclusiva. Deus requer exclusividade. E a Bíblia em toda, Deus está falando que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus quer exclusividade. E o que exemplo vocês podem me dar que é dar a Deus uma adoração dividida? Como eu posso dar uma adoração a Deus se eu estou preocupado com outra coisa ali, né? A minha cabeça está ou no celular, ou pensando em outras coisas. Se quem vem aqui pregar sabe muito bem disso, irmãos. Quando a gente está aqui em cima pregando, a gente vê a reação das pessoas, a gente sabe quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção, quem está brincando, quem não está nem aí com nada. Porque da mesma forma que quem está aqui fica visível, também vocês se tornam visível, a gente se torna visível para quem está aqui. Muitas vezes a gente vê
Uma pessoa que é nova convertida, de repente, nossa, essa pessoa está espiritualmente anos-luz daquele que faz 10, 15, 20 anos que está na igreja. O que acontece? A busca por Deus. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque quanto mais tempo a gente está na igreja, parece que a gente vai acomodando um pouquinho, né? E vai dando aquela acomodadinha e vai ficando para trás. Só que Deus disse que ele ali na Terra Prometida, ele ia escolher um lugar, que depois, né, foi escolhido Jerusalém, que Davi queria fazer o templo e Deus não deixou, foi Salomão que construiu. Mas ali, então, ficou o lugar de culto do povo de Israel em Jerusalém, no templo. O que acontece? Hoje tem muita gente falando erradamente que a igreja sou eu. E se eu sou a igreja, eu presto meu culto onde eu quiser. Eu não preciso ir a um local. Porque se eu sou a igreja, na verdade, eu não preciso. E tem muitas pessoas nessa ideologia de que eu sou a igreja. Onde que Jesus pregava a sua palavra, irmão Roberto? Nas sinagogas. Onde os discípulos, depois de Jesus, iam? Nas sinagogas. Quer dizer, quando Jerusalém foi levado cativo, que não tinha mais o templo, o que aconteceu? Eles começaram a se juntar para ali terem um momento de estudo da palavra, das leis do Senhor. Então, foram formando as sinagogas. Então, não mais só em uma cidade, como era o templo em Jerusalém. Agora, cada cidade tinha uma sinagoga, um lugar, um ponto de encontro para estar junto e ali aprender do Senhor. Jesus, ele não mudou isso, irmãos. Ele não mudou, ele constituiu a igreja. Claro, nós não precisamos ir para Israel, lá em Jerusalém, mas nós precisamos de um local, porque Deus trabalha individualmente, sim, mas ele trabalha também coletivamente. E na coletividade, o lugar é a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, para mim ser o corpo, eu preciso do outro membro, né? Porque a mão, só a mão, não é um corpo. Ela precisa do pé, ela precisa do braço, ela precisa do coração, ela precisa da, né? Nenhuma mão anda sozinha para a rua ali, né? Se andar. Então, nós juntos, quando nós estamos juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Então, nós formamos a igreja. Aí nós somos a igreja. Quando nós estamos no coletivo. Quando nós estamos individual, eu sou membro do corpo. Né? Um membro sozinho não faz um corpo. Ele precisa dos outros membros. Por que Deus precisa trabalhar em nós na coletividade? Porque como, irmãos, que eu vou saber perdoar se eu vivo trancado na minha casa, ninguém me ofende, ninguém me faz nada para mim. Eu só convivo com as pessoas que eu quero, que eu gosto. Aí é fácil, né? Mas nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a suportar. E ser suporte, e tem duas razões na palavra suporte. Uma é suportar aquele que é difícil, né? Aquele irmãozinho que é chato, que, nossa, a gente tem que aprender a suportar. Mas também ser suporte de ser o ajudador, daquele irmão que está caído, sei lá, e se colocar ali junto como coluna. Não, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima. Estamos juntos. Então, tem esses dois sentidos de suportar. E muitas vezes, e onde que a gente aprende isso? É no coletivo, porque no individual a gente não. Por exemplo, a irmã Magda, ela é sozinha. Timba, assim, ela tem os filhos, mas ela mora sozinha, só ela na casa. Então, assim, se ela... eu vou ser crente em casa, né? Pega uma mensagem lá pela internet, na televisão, vou ser crente em casa. É muito fácil, assim. Ela vai brigar com ela mesmo para ter que perdoar? É só para os irmãos entenderem assim, como que é bom, e como a gente cresce e aprende, como Deus molda a gente na comunhão. Estando junto, né? Agora não, devido à pandemia, a gente parou um pouco com isso. Mas sempre teve retiro espiritual, né? Questão de carnaval, essa coisa. E eu, para quem me conhece aqui, não sei se conheceram lá atrás, eu sou uma dessas que era. Falta um pouquinho ainda, mas era dessas pessoas muito difíceis da igreja, né?
Também muito pela convivência sozinha também. Então, a gente tinha reunião na chácara, né? E eu assim, ó, irmãos, eu vou contar só para vocês verem se vocês não me dão a razão. Quem tá com a razão. Assim, ó, eu sempre gostava de coca. Irmãos, hoje eu não... Tá aí testemunho, a coca me repugna hoje. Então, eu gosto de coca. Meu refrigerante, sempre coca. Tem uma festa, seja na igreja, onde for, eu levava a minha coca, entendeu? Então, cada um leva refrigerante, tá? E chega lá, une, né? Daí, toda vez eu ia, e o pessoal, a coca era, né, um pouquinho mais carinha. Mas eu gosto de coca, levava minha coca. Daí, chegando lá, primeira vez tudo bem, aí foi indo, e eu era muito, né? Deus trabalhou bastante, né? Sim, muito autêntico, tem que falar, falava mesmo. Daí, essa última vez, aí eu cheguei lá, levei minha coca, e o pessoal leva outra, Guaraná, Fanta, e eu minha coca. Só que como a maioria leva coisa, só eu, acho que mais era eu que levava coca. E eu escondia, acho que eu levava escondia, no cantinho lá da geladeira, em tal lugar, né? Porque era só uma coca, como é que ia repartir com todo mundo? Mas veja se a razão não estava comigo. Daí, a última vez, eu cheguei lá, a irmãzinha lá, catou minha coca. Irmão, graças a Deus, Deus libertou bastante. Daí eu já estava aborrecida já com isso. Cada vez que ele levava, eu ia procurar a coca, já tinha todo mundo tomava coca, eu ficava sem a coca. E eu não tomava outra coisa, irmão. Não tomava. Daí essa vez, chegou lá, a irmãzinha estava com a minha coca, tomando a minha coca. Daí eu cheguei na irmãzinha e falei, irmã do céu, essa coca aí é minha. Eu não tomo outro refrigerante. Você trouxe refrigerante? Ela falou, eu trouxe. Eu falei assim, que refrigerante você trouxe? Ela falou, Guaraná. Eu falei, você gosta de coca? Ela falou, eu gosto. Eu falei, então, eu não gosto de Guaraná, eu gosto de coca. Por isso eu trouxe minha coca. Se a irmã gosta de Guaraná, se a irmã gosta de coca, por que a irmã trouxe Guaraná? Quem estava com razão? Isso assim, irmão, no meio de todo mundo, tá entendendo? Esse dia eu explodi, aí já veio um outro, e eu saí, assim, me sentindo humilhada. Fui para casa com razão, fala para mim quem é que tinha razão ali. Não era eu? Não era ali, naquela hora, era eu. Porque quem quisesse tomar coca, que levasse coca. Eu levava coca e eles iam tomar a minha coca. Aí eu ia lá, tinha ido embora. E esse dia eu explodi, beleza. E o povo tudo assim, né? E eu era ruim, fui embora como ruim. Irmãos, vou falar para vocês, porque eu não entendia, tá entendendo? O que eu entendo hoje eu me emociono de falar. É o meu irmão que é maior que eu, o que eu aprendi com isso, tá entendendo? Eu tenho que ser submissa, o que eu tirei disso é isso, é dele a razão. Não é minha, por mais que a razão seja minha. Então, se eu não vou, eu podia não ir mais, né? Eu não gostava, tá aí, eu não gostava de ir. Eu não via a hora de acabar, embora fui muito trabalhado no meio do povo, devido à minha vida de solidão. Então, o que eu aprendi com isso? Que não é eu que importa, é o meu irmão. Não importa se eu gosto de coca, eu não posso magoar ele, tá entendendo? Por causa de uma coca. A razão era minha, mas o que eu aprendi? Que Deus me ensinou é que eu sou submissa ao meu irmão. Aí eu disse, puxa vida, isso aí. Mas se todos chegarem, o corpo chegar a essa conclusão, todos seremos felizes, porque o meu irmão também vai achar que eu sou submissa, que ele é submisso a mim. Tá entendendo? E eu não compreendia isso. Hoje, irmão, mas não por causa disso. Mas foi um baque muito grande. Hoje eu não suporto coca. Hoje eu tomo tudo quanto é refrigerante. Então, isso aí que eu queria dar um testemunho. Menos coca. Então, porque é assim, né? No corpo que a gente aprende, não é ficando em casa, né? É isso, irmãos, parece uma coisa boba, entre aspas, né? Uma briga por causa de uma Coca-Cola, mas entende, irmãos? Para Magda aquilo era muito importante. E quantas coisas, irmãos, que a gente aprende, é isso que a Bíblia diz, olha, considere o outro superior a você. Porque quando a gente considera o outro superior, a gente baixa a bolinha da gente, não é verdade? Quando a gente está perto de alguém que é mais do que a gente, o que a gente acha que é mais do que a gente se controla, né? Não é verdade? E a Bíblia diz que é para nós tratar uns aos outros assim. Irmãos, eu sempre falo, né, que Deus tem o jeito de trabalhar. Se a Magda não encontrasse um Isaías da vida que bate de frente com ela nunca deixaria Deus trabalhar em certas áreas da vida dela. Agora, quando a gente é muito dodóizinho, que a gente não aceita a correção, que a correção faz parte disso, sabe? Da igreja. Nós precisamos ser corrigidos. A Bíblia diz que Deus corrige e até castiga. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus corrige e até castiga quem Ele ama. Então, quando você é corrigido e castigado por Deus, fique feliz, dê glória a Deus, você é amado por Deus.
Mas isso é no coletivo, irmãos. Como a Magda falou, nos acampamentos, a gente fica mais junto e é fácil sair faísca. Glória a Deus que na cozinha, né, Ivete? A nossa cozinha nunca saiu faísca. Mas entende? Tá junto, tá ali, é fácil sair faísca. Mas é o melhor momento de Deus trabalhar. Ali você vai conhecendo. Irmãos, eu preciso conhecer o Everton, para saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque às vezes eu tenho que deixar de falar alguma coisa. Não é porque ele tem que ser submisso ao irmão que eu posso falar o que eu quiser e ele tem que aceitar. Não, dos dois lados. Ele precisa, né? E eu preciso ter temor para não ofendê-lo, não magoá-lo. Mas isso a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber os gostos, as brincadeiras, o que um gosta, o que um não gosta, intimidade. E isso é na igreja, no coletivo. Então, se a igreja sou eu, tem alguma coisa errada. Se eu sozinho sou a igreja, tem alguma coisa errada. Não, eu sou membro e preciso do resto dos membros para ser corpo. E daí assim nós formamos a igreja. E nós precisamos ser moldados, irmãos. Que a igreja é o lugar que nos molda, que nos amassa muitas vezes. Sabe a casa do oleiro? A casa do oleiro é a igreja. É aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus molda. Irmãos, não tem como esse negócio de eu sou a igreja, eu não preciso estar junto. Como que Deus vai moldar? Como que Deus vai trabalhar? Se não for assim, se não for junto. Da Magda, gente, eu lembro dessa abençoada Coca. Para começar, a Magda não gostava de festa. Irmãos, ela não gostava. Tinha uma comemoração na igreja, a Magda não vinha. Não vinha, ela não via no culto. Para não participar da comemoração, ela não via nem no culto. Todo acampamento, aquela briga por Coca. Gente, parece uma coisa tão boba. Mas olha o que Deus queria trabalhar na vida da Magda através de uma Coca-Cola. Então, Deus usa todos os meios. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus usa todos os meios para salvar alguns. Porque não é todo mundo que aceita os meios de Deus. O trabalhar de Deus, o agir de Deus. Mas vocês entendem como a igreja é essencial? Como eu falei para a Magda, era muito mais cômodo, ela mora sozinha. Fecha a porta da casa dela, fica lá, ninguém perturba ela. Essa é a visão do mundo. A visão de Deus é: eu preciso de você e você precisa de mim. Essa é a visão de Deus. É um que precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso te amar com os teus defeitos e com tuas qualidades e vice-versa, né? Nós temos uma facilidade de ver os defeitos dos outros, irmãos do céu. Somos muito rápidos nisso. Mania de rotular as pessoas antes de conhecer. E nós precisamos conhecer as pessoas. E nós precisamos entender que assim como eu tenho qualidades, mas também tenho defeito, as outras pessoas são iguais. Tem qualidades e tem defeitos. Jesus andou por 3 anos, dia e noite, com os discípulos. E tirando João, os defeitos dos outros, vou te contar que não era fácil de aguentar, hein? Quem queria Pedro na vida? A Magda era um Pedro na vida. Quem queria um Judas? Que parecia tão bonzinho, né? Pedro já era explosivo, Judas era ali, né? Mas se Jesus mostrou que nós precisamos andar junto, independente do defeito do outro. Nós precisamos andar junto. Nós precisamos conviver, porque o aperfeiçoamento vem de Deus, naquilo que precisa para que eu seja santo. Deus muda caráter, se há falta de caráter, Deus muda. Deus muda, se há falta de perdão, Deus me torna uma pessoa, né? Se eu sou bravo, Deus me torna pacificador. Essas são coisas que Deus vai moldando na nossa vida, que precisa ser tirada. Mas tem coisa que não vai mudar. Eu brinco com a Elaine, posso brincar com ela, que a gente se conhece há muito tempo, que eu falo que o Cauã é a cara da mãe com a simpatia do pai, né? Que a Elaine é fechada.
A Elaine é seriona, sempre foi assim, desde que eu conheço ela. Mas ela é uma mulher de Deus, eu conheço a vida dela, ela é uma mulher de Deus. Aquilo que Deus precisava mudar na Elaine, ele mudou. Agora, essa parte da personalidade dela não interfere na relação dela com Deus. Ela não precisa mudar. Eu é que preciso entender esse lado dela e conviver com ela assim. Nem tudo Deus vai mudar. Tem coisa que Deus muda porque tem que mudar, que faz parte da nossa santificação. Outras coisas são traços da nossa personalidade e Deus não vai mudar. E na igreja nós precisamos conviver então. E Deus molda. Aquilo que ele precisa moldar, Deus molda na igreja. A Magda, ela precisou da igreja para ser moldada. Irmãos, eu posso contar porque a própria Magda já contou. Primeira vez que eu tive contato com a Magda, ela me expulsou da casa dela. Literalmente, irmãos. Ela só não me bateu, mas andou ali. Ela quase me derrubou. Ela me deu um safanão que eu fui lá na... A primeira vez nós estávamos começando a igreja aqui na Posse. Deixa eu explicar para os irmãos entenderem o que aconteceu, né? Eu não conhecia muito a Magda. Por que nós entramos em atritos? Quando ela estava contando os problemas dela, tudo bem, beleza. Mas aí ela me feriu porque ela começou a pegar a Bíblia e jogar a Bíblia, irmãos. E ela jogava, e ela amassava aquela Bíblia, e ela começou meio... assim, jogar a culpa em Deus, os problemas e tal, e aquilo me doeu, e aquilo me pegou, porque não, mexeu com Deus, mexeu comigo, e aí, também eu, precipitada, às vezes não falar, eu me levantei e falei para ela que Deus não era culpado das escolhas que ela tinha feito na vida, Deus não tinha culpa das escolhas erradas que ela fez. E aí aconteceu. Irmãos, veja só, tudo isso foi necessário? Foi. Por quê? Isso fez com que a Magda, peraí, que Deus é esse que ela serve que é diferente do Deus que eu conheço? Essa foi uma das causas que fez a Magda, então, querer conhecer esse Deus que eu defendi. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Por isso que na igreja acontecem coisas que às vezes a gente não gosta. E a gente pensa assim, mas não é meu irmão? Como que ele pode fazer isso comigo? Como que aquela pessoa lá que diz que me ama pode me ofender? Irmãos, Deus precisa trabalhar em nós. Todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que Deus permita que as coisas ruins aconteçam no nosso meio. Não, mas aqueles que amam a Deus tiram proveito das coisas ruins. Eles transformam as coisas ruins em coisas boas. Eu podia... Irmãos, sem mentira, nós estávamos abrindo a igreja, né, Magra? E aquele dia eu fiquei muito brava também com Isaías, porque eu fui para o carro e ele ficou, acho que umas 2 horas, eu nem sei quanto tempo, com a Magda lá dentro. Ele esqueceu até de me dar a chave do carro. A minha bênção foi que o porta-mala do carro, na época, abria e eu entrei pelo porta-mala. Eu acho que nem a Magda sabe disso até hoje. Primeira vez, eu entrei pelo porta-malas, eu ficava na rua, literalmente. E Deus foi trabalhando na vida da Magda, foi se revelando para ela, e tem muitos testemunhos da Magda, de como Deus agiu na vida dela. Deus mostrou para ela quem Ele era. Então, irmãos, a igreja aqui da Posse existe, mas olha, eu e Isaías ralamos. Mas, assim, depois disso, a Karina chamou nós lá na igreja e tal, e a Magda, ela me pediu perdão. E a Karina, na época, falou, é a primeira vez que eu vejo minha mãe pedindo perdão para alguém. Irmãos, olha só o que Deus faz. De uma coisa que podia ser até o fim da igreja. Porque eu, sinceramente, falei para você me põe em cada fria e eu tô fora. Na hora do nervoso. Então, irmãos, veja só o agir de Deus. Então, as coisas ruins, elas podem ser boas quando a gente deixa Deus trabalhar. E essa é a igreja, é assim que Deus age. Deus vai nos moldando.
Deus vai nos tirando. Tem pessoas que é rápido. Tem pessoas, irmãos, que tem uma história, que tem muito machucado, muita coisa. Então Deus precisa tratar. Nada cicatriza do dia para a noite, não é mesmo? Nenhuma ferida assim, machucou hoje, amanhã já está. Não, tem feridas na vida da gente que demora. Deus precisa ir pondo um remedinho, até virar só uma cicatriz. Então tem pessoas que é rápido, são menos machucadas, tem outras que são mais machucadas, demora mais tempo para Deus trabalhar, mas Deus trabalha. Se nós deixarmos, Deus trabalha na nossa vida, e Ele vai nos moldando, e Ele vai nos curando, e Ele vai nos trazendo para nós sermos o povo que vai morar com Ele. Porque onde nós somos aperfeiçoados aqui, para quando a gente entrar no céu, a gente já está pronto lá para o céu. Então, é aqui que nós somos moldados. Então, mas, irmãos, nós precisamos aprender que a nossa adoração não depende de circunstâncias externas. E que a igreja é o lugar que Deus escolheu para nós sermos moldados, trabalhados e darmos a nossa adoração a Ele. Em conjunto, juntos. Quem aqui não gosta de estar junto com os seus, com a sua família, seus filhos? Todos nós gostamos, né? De estar junto dos nossos. Quando Deus, nesse texto aqui, Ele fala que lá, o lugar que Ele escolhesse era para o povo ir fazer festa lá também. Então, Deus se alegra quando o povo dele está junto. Deus se alegra quando vê o povo dele junto. Por isso que a igreja existe, que é o nosso lugar de adoração a Deus.